Olha aí. Atos capítulo 6, versículo 5. Amém? Desde já eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede de estar pregando para a noiva dele. Agradeço também a vida da minha pastora, pois ela me confiou em estar trazendo a palavra para a igreja. Amém? Amém. Quantos acharam? Amém. Glória a Deus. Parou. Atos 6, capítulo 5, que vai nos dizer: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procoro, e Nicanor, e Timó, e Parmenas, e Nicolau, proselito de Antioquia. Amém, irmãos? Sente-se dando glória, aleluia, ao nome do Senhor. Bem, o tema foi nos dado. Quem é Papai Noel? Devemos colocar ele na nossa casa? No decorrer da história, vamos ver se devemos colocar esse Noel dentro da nossa casa. Se nós cristãos, como cristãos embaixadores de Cristo, devemos colocar esse tal Noel dentro da nossa casa. A palavra em Atos vai dizer aqui que havia os apóstolos aqui, eles cuidavam
templo. Vemos por aí que cristãos somem da igreja. Tem pessoas que não aparecem, não pisam o pé dentro da igreja. Por quê? Porque foram adorar esse Noel, foram lá para o jardim adorar esse tal desse Papai Noel. E aí leva as crianças. Tem crianças, irmão, já vi crianças chorarem para não sentar no colo do Papai Noel. E aí tem mãe que bate, você tem que sentar, menino, é só uma foto, isso é besteira. Aí a criança que já vê que isso ali é eterno mesmo, a criança
Eu olhei assim, né? Cabelo tudo curto. Eu disse, deve ser mulher. Deve ser. Chegou mais perto, irmão. Que mulher coisa nenhuma. 3 jovens desse tamanho. Tudo de shortinho e de biquíni. E eles rebolando no irmão. Quando eu vi aquilo, eu parei. Eu fiquei traumatizada. Eu disse, Senhor, isso é a pomba gira. Irmão, é 3 jovens, irmão. Ele era do tamanho do filho do montinho. 3 jovens de sutiã, de shortinho, rebolando. E depois disso, já onde subiu. Um deles, sabe aonde? 2 deles lá na praça, na praça dos bichos, falando palavras top. Falando aí, um derrubou o outro. Aí ele disse, ai, minha negocinha. Oi. Aí, neguinho, aí os pais botam lá pra sentar lá no colo do Noel. Noel virando os olhos. E as crianças também virando os olhos. E tome lá dentro o cajado do diabo no lado das crianças. Aí fica esse jovem aí. Aí se a gente for sair para evangelizar, jovens, vamos para a igreja. Não, não pode. Porque a mamãe disse que não pode ir para a igreja, que a gente é criança. Mas não é criança para estar dando um ao outro, as escondidas. Aí fica os 3 da escondida dando um ao outro. E aí, neguinho, lá tudo junto os 3, dando pro outro. Agora para a igreja não pode não, porque é criança. Criança coisa nenhuma vai pro inferno. E se não se converter, mas pode ir falar pro Papai Noel. Aí o Papai Noel estrupa essas crianças. E aí o que acontece? Não vai dar nada. Não vai dar nada. Imagina aí, irmão, fiquei besta em ver aquilo. 3 crianças, 3 jovens, tudo de sutiã. Eles maquiaram e se maquiaram como mulher mesmo. Se maquiaram como mulher. Eu fiquei besta em ver aquilo. E eles falam, irmão, eles não falam mais como homem. Eles falavam assim, como mulher. Falavam como mulher, rebolavam como mulher, se vestia com shortinho. Eu disse assim, não, eu devo estar vindo errado, deve ser eu sou quente, né? Eu vou olhar isso direito. Eu parei, olhei assim, eu digo, Senhor, o que é isso, meu Deus? É 3 jovens se prostituindo, 3 jovens. Eu fiz assim, cadê a mãe? Cadê o pai dessas crianças, desse jovem? Aí onde é que está? Deve estar lá também adorando o Noel, deve estar enfeitando a casa do Papai Noel, entrar e fazer miséria com essas crianças. Aí a gente chama, a gente fala de Jesus, a gente chama para vir para a igreja, a gente diz que não deve colocar esse Noel dentro das casas das pessoas. Aí diz que é besteira da gente, que a gente é tudo bestalhado chamegue, que coloca esse diabo
negociando, porque coloca-se Noel dentro da igreja, a igreja que o amor de Cristo não prevalece, a igreja onde o povo é tudo frio, onde a gente olha para cima do altar, aonde muitas igrejas dão pessoas frias, aonde o amor de Deus não opera, porque coloca o Papai Noel dentro das igrejas. Pastores sem visão, que não procuram estudar a verdade, que não querem buscar a palavra do Senhor, aí preferem ver na internet que tem que botar, que é uma besteirinha coisa nenhuma, essa besteirinha te leva para o inferno, e aí o que vai acontecer depois? Não tem mais solta, essa besteirinha que o povo diz é normal coisa nenhuma, não é normal a gente se prostrar ao diabo, não é normal a gente se prostrar ao pai lá do diabo, não é normal, porque as crianças não podem adorar a Jesus, mas tem que adorar o diabo, tem que adorar lá o Noel. Lá em Apocalipse 1,14 vai descrever como Jesus é, vai dizer que eles têm cabelos e barbas como lã branca, olhos de chama de fogo, vai descrever o nosso Senhor, e a gente vai ver que esse Noel, ele vai se descrever assim, só que tem um porém, ele não tem olhos de chama de fogo, porque isso só o nosso Jesus tem. Vemos aí que se a gente for lá no candomblé, o diabo é invejoso, ele faz com que o macumbeiro também dança, o macumbeiro também fala em língua, porque o diabo, ele gosta de invejar as coisas que vem do céu, o diabo é invejoso, o diabo, irmão, ele vai sempre querer colocar que as pessoas digam que aquilo ali é normal você estar ali, é normal você adorar aquele diabo, é normal você colocar dentro de casa, é só boneco, é só uma coisinha enfeitada, é só boneco vestido de branco e vermelho, é coisa nenhuma, aquilo ali é o diabo querendo tentar imitar Jesus. Só que o diabo nunca consegue, irmão. O diabo nunca consegue, ele nunca vai conseguir, porque o meio Deus Jesus, ele é único, ele é soberano, e não tem diabo, ninguém pode tentar chegar aos pés de Jesus. E lá em Lucas vai falar que Jesus virá numa hora em que muitos não estão preparados, virá numa hora em que a gente não espera. Aí a gente vê como a pastora disse aqui, que o Noel, ele vai chegar numa hora, que hora? Meia-noite, quando todos estão dormindo, quando todos lá encheram a pança, aí vai dormir, ele chega como um ladrão, mas o nosso Jesus, ele não é ladrão, só que o diabo é, porque ele vai invadir as casas das pessoas, ele invade, ele entra, e o que é que ele faz? Aí diz os pais, né? Os pais para enganar as crianças que foi o Noel que colocou o presente. Aí os bestalhados, tem pai e mãe que se veste de Papai Noel, que se veste de Mãe Noel, é Pai Noel, compra roupa tudo para se vestir de diabo. Tem gente que gosta de ser diabo mesmo, tem gente que procura o diabo para entrar nela mesmo, porque como é que pega uma roupa do diabo para vestir nele, aí feita a criança de Noel, aí pega
Deus. Não engole. Glória a Deus. Amém. Entrega. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Aí fica os jovens em tudo agora, aí nesse mundo pervertido, cheio de demônio. Aí se a gente for dizer para os pais desse, olha, essa criança precisa se converter, esse jovem precisa de Jesus, porque já tem demônio. Rapaz, esse povo vira o diabo. Que nada, que não tem demônio, coisa nenhuma, isso é coisa na sua cabeça. Não tem nada disso, meu filho é de Jesus, meu filho é cheio do Espírito Santo. Nada disso, porque o Espírito Santo habita naqueles que andam com Jesus. O Espírito Santo habita naqueles que fazem a obra de Jesus, que fica na posição. Sabe qual é o Espírito que habita neles? É o Espírito natalino, o Espírito do diabo. Porque Papai Noel também diz que habita nele o Espírito natalino. É o Espírito do diabo, o cambruz que habita nele. E aí habita nessas crianças. Aí se a gente for dizer que para esse pai, para essa mãe, que essa criança tem isso, eles não vão gostar. Eles vão querer dizer que a gente é crente, que a gente é bestalhado, que a gente fica dizendo isso só para as pessoas vir para a igreja, só para as pessoas estar aqui adorando. Aí eles acham que isso é normal. É normal a criança andar assim hoje em dia. É normal a criança se maquiar. É normal a criança vestir um homem, vestir calcinha. É normal hoje em dia a criança, um homem, andar de sutiã. É normal agora um homem que nasceu para ser homem, está falando igual uma mulher. É normal agora um homem, não. A gente vê crianças jovens andando tudo rebolando no meio da rua. Aí fica uma vergonha, porque lá em Gênesis vai dizer que Deus fez o macho e a fêmea. Não vai se procriar botando homem com homem, e não vai procriar botando mulher com mulher. Agora se colocar homem com mulher vai procriar. Aí tem pessoas aí que acham normal, ainda acha graça, dá risada quando vê uma situação dessa. Eu ali naquele pingo de sol e ver aquilo ali, eu já fiquei besta. Me deu vontade de chamar aquele jovem, meu filho, cadê sua mãe e seu pai? Só que eu fiquei tão assim, atemorizada, e vi aquilo ali que eu fiquei no sol lá com o Lucas, parada, no sol quente, parada olhando assim, de boca aberta ainda. Aí que eu caí na real e vim embora. Eu digo, Jesus, o que é isso que eu tô vendo? Eu achei que era mulher, né? Porque agora as mulheres deu pra botar um cabelo igual de homem, né? Cortar o cabelo embaixo e dizer que é mulher. Aí pronto, eu achei que era mulher, né? Mas olhando de perto não era jovem. Aí o espírito do Nicolau, o espírito do diabo, já habitando nas crianças, já habitando na vida dessas pessoas. Em muitos lugares estão acontecendo isso. Aí tem pai e mãe que as crianças crescem vestindo calcinha. Tem menino aí que o menino veste a calcinha da mãe, a mãe dá risada. Aí o menino pega a menina pega a cueca do pai, aí a mãe dá risada. Ai, que nada, besteira isso, menina. O menino só tá brincando, só tá se divertindo. Isso é besteira. É besteira não, irmão. É o diabo, o Papai Noel agindo nessas crianças. Você não entende que quando as crianças elas começam a chegar em 25 de dezembro, quando começa a sentar a ver esse Papai Noel, você pode perceber que as crianças não ficam mais a mesma. As crianças quando vê esse Papai Noel, quando elas começam a idolatrar, a sentar no colo do Papai Noel, perceba, as crianças não é mais a mesma. As crianças não ficam mais a mesma. Por quê? Porque a presença do que estava ali no diabo, a presença que estava ali naquele Noel, passou para a criança. Aí vem criança chorando, criança que a mãe diz, eu não sei mais o que fazer, fulana. A criança só chora dia e noite. Oh meu Deus, o que é que está acontecendo nessa criança? Eu já levei para o médico diz que não tem nada. Eu já levei para o psiquiatra diz que não é nada. Eu não sei o que está acontecendo com essa criança, o que está acontecendo com esse jovem. Aí não descobre por quê. É espiritual, é o espírito natalino, o espírito do diabo, o Papai Noel, habitando dentro dessas crianças, habitando e traumatizando essas crianças. Aí fica dizendo, Deus me livre, uma criança dessa já tem demônio. Vacila para tu ver se não entra. Vacila para tu ver se um jovem que já tem 10, 12 anos, que conhece a verdade, que sabe o que é certo e o que é errado, para ver se ele não já entra, se o diabo já não opera, irmão. O diabo é estrategista, ele opera assim, ele vai operar. E aí as pessoas colocam dentro de casa, aí a casa fica lá, uma casa que as bênçãos do Senhor não chegam, uma casa que só chega coisas malignas, é notícia acontecendo ruim, é criança que só fica doente, é casamento que só tem briga, uma família que não anda unida. Por quê? Porque está
e dá risada. Se dá risada, se acabou de dar risada, Deus está lá, os casal brincando, a criança chorando, a casa dormitada, e está ele lá se acabando de dar risada. Por quê? Porque coloca dentro da casa deles. E a gente não deve colocar esse Noel dentro das nossas igrejas, irmão. A gente não deve. Outrora a gente era menino. Paulo vai dizer que outrora ele era menino, fazia coisa de menino, mas agora nós já somos grandes. A gente tem que fazer coisa de crente. Jesus, ele não mandava com essas obras. Nunca a gente vai ver na Bíblia que Jesus ficava se prostrando esse Noel. Nunca a gente vai ver Jesus dizendo isso. Nunca a gente vai dizer que Jesus nasceu em 25 de dezembro. A Bíblia nunca vai dizer isso. Jesus, ele nunca quis que a gente soubesse que ele nasceu nessa data. Jesus, ele só quer ser adorado, glorificado. Jesus não quer saber se a gente vai festejar só no dia 25. Já pensou se no dia 25 de dezembro, todo ano, a igreja tivesse fechado e só no dia 25 abrisse? Imagina aí. Já pensou? Todo ano a igreja passa fechada. Aí chega no dia 25 de dezembro, tem que abrir. Isso é coisa nenhuma, irmão. Isso é coisa do diabo. A igreja de Roma, os católicos de Roma, inventaram essa tradição para desviar muitos crentes, porque eles perceberam que matar crente não estava dando jeito. Porque eles levavam os crentes para o Coliseu, matavam os crentes lá e não dava resultado, porque a igreja continuava crescendo. Ele pegava as pessoas, botava crucificada, mas eles perceberam que a igreja continuava crescendo. Então eles fizeram o quê? Se a gente não pode parar a igreja, se a gente não pode parar esse cristão, se a gente não pode fazer eles adorar o que a gente adora, então a gente vai inventar outra estratégia. Se matando não dá jeito, então a gente vai fazer com que eles adorem uma pessoa que eles acham que é bonzinho. A igreja de Roma, eles estrategistas, porque eles sabendo que matar crente não deu jeito. A igreja só crescia. Matava um, se crescia 10.000. Aí matava 2, a igreja só continuava crescendo. Então eles fizeram o quê? Vamos inventar um bom velhinho e dizer que esse bom velhinho é bom, que eles devem adorar isso, e a gente vai ver essa igreja se enchendo. Aí quando chegava essa data lá em Roma, que eles começavam a adorar esse bom velhinho Nicolau, o que é que fazia as igrejas católicas? Se enchia de criança, se enchia de jovens, de pessoas, para estar adorando esse bom velhinho, para estar adorando lá esse Nicolau. Mas aí já é uma estratégia do diabo para desviar as crianças, os jovens, as pessoas da igreja de Jesus Cristo. E aí eles perceberam que eles estavam conseguindo. E aí o que a gente acontece no dia de hoje? O diabo ainda continua trabalhando assim. As igrejas do Senhor, o povo de Deus, estão deixando se enganar por essa obra do diabo. O povo de Deus estão se cegando, pegando a cegueira espiritual e colocando em si mesmo. Porque a internet está aí, a Bíblia está aqui avisando. Tem coisa na internet que nos alerta também, mas as pessoas preferem continuar cega, preferem continuar não enxergando. Por quê? Porque querem adorar esse Noel, porque querem colocar esse Noel dentro de casa. Porque se a gente for andar, como a pastora disse aqui, se a gente for em casa de certos crentes, a gente vai encontrar a árvore de Natal. Se a gente for na casa de certos crentes, a gente vai encontrar o bom velho lá dentro de casa. Aí coloca dentro do quarto, coloca na estande, coloca na sala, o centro lá da casa dessa pessoa, o centro é bom velhinho. O centro da casa dessa pessoa é lá aquela árvore. Aí você procura a Bíblia, não se acha mais. Cadê a Bíblia? Eu nem sei, fulano, eu nem sei. Porque eu fui inventar a casa, botei o Noel, eu nem sei onde foi parar a Bíblia. E cadê a presença do Espírito Santo? Ai, menina, que é isso? Besteira. Eu só não fui para a igreja hoje. Eu só não fui adorar hoje. Porque hoje, né? Hoje a gente tem que adorar o Noel. Hoje a gente tem que adorar o Nicolau. Que nada, irmão. A gente tem que adorar Jesus todo dia. Não é Nicolau, não. Não é o diabo do Noel, não. A gente tem que adorar Jesus, como a pastora disse, que a gente também deve saber que é todo segundo, a cada minuto, a gente tem que adorar Jesus. Está dentro de casa, adora Jesus. Está lavando roupa, adora Jesus. O vizinho lá está dando, porque nessa época o mundo diz assim, fulano, Feliz Natal. Eu já vi na cara e dizer, eu não gosto disso não. Não me dê Feliz Natal não, como o irmão Isaías disse aqui, né? Não me dê Feliz Natal não. Eu nem respondo, irmão, eu vi na cara e não dou. Por quê? Porque se a gente for dizer, irmão, que não adora isso, eles vão chamar a gente de bestalhado. Que nada, vocês são crentes, vocês, tudo para vocês é isso, tudo para vocês é demônio. Aí eles não enxergam com os olhos espirituais, vão querer debater com a gente, bater boca com a gente, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Aí para evitar isso, eu prefiro
Natal. Porque eu prefiro ficar com Jesus, eu prefiro adorar Jesus, porque a palavra do Senhor vai dizer que mesmo nas aflições chorando, gemendo, a gente deve ficar com Jesus. Porque vai ter dia de alegria, dia de choro, vão ter dia de bonança e dia de escassez, mas a gente deve permanecer com Jesus, a gente deve ficar com Jesus. Vai vir aflição, vai vir coisas contra a nossa vida, vai vir, mas o bom é que Jesus vai estar com a gente, o verdadeiro Jesus vai estar com a gente, ainda que nessa data, ainda que no mês de dezembro, muitos aí se prostem, muitos queiram se prostrar ao Noel, a igreja do Senhor, a igreja apostólica não vai se prostrar a esse diabo, a igreja apostólica semear não vai se prostrar. Aí vão chegar muito na nossa casa, fulano, eu vim trazer aqui um panetone para você, fulano, eu vim convidar você para estar lá ceando a ceia de Natal, e nada, você tem que sair aqui, ó, a mesa de Cristo, está ceando, comendo pão, bebendo sangue, que simboliza o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. A gente não tem que estar comendo peru, a gente não tem que estar comendo panetone. Não foi isso que Jesus naquela cruz ofereceu. Naquela cruz não foi o panetone, naquela cruz não foi o peru, naquela cruz não foi o coelhinho, naquela cruz foi Jesus, foi Jesus Cristo naquela cruz que morreu por mim e por você. Então a gente tem que saber, não é Noé que a gente tem que colocar dentro da nossa casa, a gente não tem que colocar Noé em nossa vida, em canto nenhum. Aonde a gente passar, a gente tem que falar de Jesus, falar que Jesus salva, liberta, cura, é Jesus que batiza. Fulano está lá dizendo que Papai Noel, você está dizendo de Jesus. Fulano está dizendo que Papai Noel é bonzinho, você está pregando de Jesus, falando que Jesus salva. Enquanto os mundos estão dizendo aqui de Papai Noel, a gente está falando de Jesus, a gente está falando da Bíblia, falando a verdade. Enquanto os mundos pais estão aí mentindo para a criança, a gente deve falar a verdade. A gente não tem que estar mentindo para nossas crianças. Ah, Papai Noel que deu que nada, foi você que se acabou de suar. Quer dizer que a gente se acaba de suar. Prepara o ano todo para dizer que foi o diabo do Noel que deu presente. Aí a gente vê que chega, né, que tem mãe e pai que grita isso, já me disseram isso, que a fadinha ia chegar e colocar R$2. Aí uma vez eu acordei e estava R$2 na cama. Aí eu não sabia que não era besta, né? Eu sabia que não foi fadinha coisa nenhuma. Eu sabia que foi maninha que chegou lá e botou